Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais um estudo das cartas para você. Sempre a partir do deck O Eterno Aprendiz Petit Lenormand, que desenvolvemos para estudar, para analisar o sentido básico de cada carta. Além das 36 cartas do sistema Petit Lenormand, esse deck apresenta mais 8 cartas extras que auxiliam a entender melhor como funciona esse sistema oracular. Como a carta guia, que é uma espécie de mapa que nos auxilia a nos localizarmos no contexto de cada lâmina, mostrando o que existe nela e como é possível interpretá-la e explorá-la. E a carta de hoje, a carta 19, a Torre. Lembrando que todas as cartas no sistema Petit Lenormand têm um número de ordem dentro desse sistema, que vai da número 1, o Cavaleiro, até o número 36, a Cruz. Hoje, então, vamos tratar da carta 19, intitulada A Torre, que é uma carta do naipe de espadas. É o 6 de espadas. Lembrando que espadas no Petit Lenormand é diferente do tarô. No tarô, o naipe de espadas é um naipe que fala mais das dificuldades, dos problemas, dos desafios. Esse naipe no Petit Lenormand é o naipe de paus. O naipe de paus que vai fazer referência aos desafios, às dificuldades, aos problemas, por aí vai. O naipe de espadas no Petit Lenormand é um naipe predominantemente positivo. Ele vai falar das belezas da vida, vai falar dos prazeres da vida, vai falar dos negócios, do trabalho, da comunicação, da harmonia, da diversão, das trocas que a gente faz entre as pessoas e por aí vai. Então é um naipe extremamente positivo. A torre, como todas as demais cartas desse naipe, espelha algumas dessas características. Essa carta, ela de certa forma, bastante controvertida nos sentidos que ela apresenta, porque ela pode representar coisas bem distintas, né? É uma carta dentro do sistema Petit Lenormand, como nós podemos ver aqui nas muitas palavras-chave que selecionamos, que pode representar desde a longevidade até o governo, da paternidade até a ambição, né? Pode representar o pai, o avô, assim como pode representar a solidão. É uma carta que possui um conjunto de significados que, numa primeira vista, não parecem estar alinhados entre si, embora, numa visão mais profunda, se entenda o porquê de todos esses sentidos que, numa primeira análise, parecem estarem dissociados, mas não, eles se interrelacionam entre si. Então, esta carta pode dar conta de N questões, né? Pode fazer referência ao governo, a uma instituição governamental, a lei, né? A carta que fala da lei, da ordem, né? É a torre fala disso. A torre também fala do vigiar, né? do observar, porque é um lugar no qual a gente se eleva e aumenta o campo da nossa visão. Como um lugar de elevação, também pode dar conta dessa questão do afastamento das demais pessoas e do próprio mundo. Então, é um processo de introspecção, é um processo de solidão, às vezes até voluntário, é um processo de procurar se encontrar. Quem me conhece sabe que eu prefiro utilizar as cartas mais nesse sentido psicológico. Então, sob esse ponto de vista, a torre traz um aporte muito significativo, porque é a carta que representa
melhor do que qualquer outra dentro do sistema Lenormand, essa viagem para dentro de si mesmo, né? Com todos os perigos e desafios que ela encerra, porque o nosso mundo íntimo é um abismo que se abre para o sem fim, para o desconhecido, e se nós não estamos seguros ao realizar esse processo de interiorização, nós podemos nos perder pelo caminho, pelos seus meandros, pelos labirintos que existem por dentro de nós. E aí o perigo da solidão, do afastamento social mais já indo para um processo enfermiço, né? Para um isolamento que não é positivo, né? E outras questões em si. Então é uma carta muito interessante, né? A ela também se aplica a lei da distância. Quanto mais perto ela estiver na mesa real da carta que representa a pessoa para a qual a gente está fazendo a leitura, 28 se for homem, 29 se for a mulher, ela vai estar fazendo referência a uma ambição, um desejo muito grande que a pessoa tem, ou a um isolamento, até mesmo a esse processo de introspecção muito exasperado. Se ela estiver longe, dependendo do contexto, pode referir longevidade, né, ou a durabilidade maior da vida da pessoa, de algum dos seus projetos, o seu relacionamento, por aí vai. É preciso analisar o conceito, o contexto, né? É uma das cartas que representa os centros de força. A torre representa o chakra raiz, né, por onde vêm as forças telúricas e vão passando pelos outros chakras ou centros de força até se encontrarem com as forças celestes, né, que vêm pelo chakra da coroa, né? Como eu disse para vocês, particularmente eu gosto muito da torre, tanto no sentido psicológico quanto no sentido espiritual, porque ela faz esse convite à interiorização, mas faz esse convite também para a elevação, né? É o elevar-se acima da situação que está sendo vivida para ver de cima, para ver sob um novo ângulo, para ampliar a nossa capacidade de ver e entender as coisas. Então, é uma carta realmente muito interessante. É uma carta que pode representar o pai, pode representar o avô, pode representar uma pessoa mais velha, importante na nossa vida. Como lugar, pode ser um edifício, um apartamento, um shopping, uma torre de vigia, um farol, pode ser uma instituição pública, pode ser o centro da cidade, pode ser no andar de cima, pode ser uma prateleira, pode ser um lugar elevado e por aí vai. É uma infinidade de possibilidades interpretativas. Como questão temporal, a torre vai fazer referência tanto ao passado de longa distância quanto ao futuro de longa distância. Tudo o que a torre refere é algo longo, é algo grande, algo mais demorado, né? Então, há que se aplicar essas características da carta, aquelas que acertam. Se a torre sair numa tirada de estudos para você, como eu sempre tenho reforçado, procure refletir o que essa carta está espelhando da sua personalidade ou da sua vida nesse momento. Tente contextualizá-la no momento que você está vivendo. Mas a encare também como um convite ou apelo à sua interiorização, mas evitando o risco daquele afastamento social exagerado, que traz mais prejuízos do que benefícios, né? Lembrando sempre que nós somos seres gregários, nós dependemos uns dos outros para viver. Então nós fomos pensados por Deus para estar entre os nossos afins, para estar entre os nossos pares. Nós precisamos disso para viver bem e para ser feliz. Então a solidão é positiva, sim,
quando é voltada para a nossa introspecção, para a nossa reflexão, para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas quando essa introspecção descamba para uma solidão exagerada, quase que patológica, aí atenção, talvez precisemos de ajuda psicológica ou psiquiátrica, porque isso não é normal, isso não é certo, né? Nós não fomos pensados para estar sozinhos. Nós somos seres que dependem da coletividade para viver. Então, precisamos estar sempre aferindo, considerando isso em nossa vida. Aqui, Charlie Normandel, trazendo hoje o estudo da carta 19, a Torre do Sistema Oracular Petit Lenormand. Espero que você tenha gostado. Até mais.